a armadura de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios. Efésios 6. Deu até um calor agora, né, irmãos? Estou assim, sentindo calor, suando. Acho que ligar assim um ar-condicionado no 15, né? Eita! Efésios 6. Esqueci de falar. Vai tentar fazer uma arrumação hoje ou dá para fazer amanhã? Dá. Vai fazer hoje? Então o André aí está pedindo aí, depois, rapidinho, uns 10 minutinhos do culto, a gente faz aí alguma, já deixa mais ou menos encaminhado, tá? Ajuda de todos. Vamos lá. Efésios capítulo 6 fala sobre a armadura de Deus. Isso começa a falar a partir do verso 10. Ele fala: quanto ao mais sede fortalecidos pelo Senhor na força, ele é na força do seu poder. Ele fala sobre nós revestirmos, no versículo 11, de toda a armadura. Fala comigo, toda a armadura. Não basta uma parte da armadura. O soldado romano, ele vestia toda a armadura para que todo o corpo tivesse protegido. Fala assim: eu preciso de toda a armadura para que todo o meu ser esteja protegido. E é verdade isso. Então, queridos, aí ele fala para a gente que a nossa luta não é contra as pessoas, carne e sangue, no versículo 12, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí no versículo 13 ele fala: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Fala assim: eu coloco a armadura para vencer tudo e permanecer inabalável. Aí no 14 ele fala: estáis, pois, firmes, cingindo com a verdade. Nós falamos, amém? Nós falamos sobre como cingir com a verdade, e nós falamos também a parte B, investindo da couraça da justiça. E hoje nós vamos falar justamente daquilo que eu tenho falado aos domingos. 2 domingos eu falei, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então fala comigo: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Vamos lá. O que é preparação? Primeiro nós temos que entender que preparação, essa palavra que foi traduzida para o português preparação, essa palavra no grego também significa, para o nosso português, estar pronto. Fala comigo: estar pronto. E isso é uma melhor tradução para isso. Ou seja, você tem que estar pronto. Você tem que estar com a prontidão da paz. Você tem que estar pronto com a paz, com as sandálias da paz. Você tem que estar pronto. Então nós vamos entender o que devemos fazer para estarmos preparados para essa batalha. Ele fala: prontos com a sandália da paz. A gente tem que entender, irmãos, que nós estamos, quer você queira ou não, dentro de uma batalha espiritual, dentro de uma guerra espiritual. E existem armas, existem ferramentas que vão fazer você vencer. E essa é uma das maiores armas de guerra. O que, pastor? Paz. Mas é contraditório. Sim.
uma das maiores armas de guerra no reino do Espírito é a prontidão da paz. Sem isso, você perde. Sem isso, você foge. Você, corre. Então vamos entender. Nós falamos semana passada e retrasada, e outras também, como você, só para lembrar você, como você coloca o cinto da verdade. Nós falamos isso. Quando eu parei de mentir e passei a falar unicamente a verdade, eu coloco o cinto da verdade. Quando eu tiro o cinto da verdade? Quando eu minto. Ou quando eu tenho uma vida de mentira, eu tiro o cinto da verdade. Por exemplo, na couraça da justiça. Como eu coloco essa couraça da justiça? Quando eu paro de pecar e passo a viver uma vida santa, vencendo o pecado, eu coloco a couraça da... Sim. Agora, como que eu boto esse sapato da paz? Ou o sapato da preparação do Evangelho da Paz? Ou essa sandália? Como que eu faço isso? Quando eu aprendo a andar sempre em paz, nunca me preocupando com nada, não importando quais sejam as circunstâncias ao meu redor. Irmãos, não tem como. Preocupação é andar descalço. Fala comigo. Preocupação, ansiedade é andar descalço na batalha. O problema é que por nós não sabermos isso, ou nós não praticarmos isso, tem muitos crentes que estão andando descalço. É os santos que andam descalço. Só que não estão protegendo o seu caminhar. Então, novamente, como que eu boto a sandália para você entender a essência? E nós vamos trabalhar essa essência. Quando eu aprendo a andar sempre, em todos os momentos, na paz, nunca se preocupando com nada. Isso não vai ser fácil, vai ser uma luta, irmãos. Mas é uma boa batalha. Nunca se preocupando com nada, não importando quais sejam as circunstâncias ao meu redor. Pastor, você quer dizer que eu tenho que ser um Deus despreocupado? Em Deus. Despreocupado é diferente de irresponsável. Diferente. Não é irresponsável. É despreocupado. Deus nos chama, o que é sandália da paz? É para ser despreocupado em Deus. Jesus é nosso maior exemplo, é ou não é, gente? Vamos ver um exemplo do nosso mestre, Marcos capítulo 4, verso 35, acompanha comigo. Eu vou ler do 35, João, até o 41. Marcos. Pastor, mas você já está lá? Não, eu estou caminhando que nem você. Mas a verdade liberta. Quando a gente conhece a verdade ela tem o poder de nos libertar. Marcos capítulo 4, verso 35. A partir, vamos lá. Jesus andava descalço ou com sandália? Vamos ver. Naquele dia, verso 35, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa. Popa é na frente ou lá atrás? Frente, né? Popa, proa, né? Jesus estava na frente, lá do barco. Como que ele estava? Socorro! Socorro eu!
né? Como que eles estavam? Diz aqui o texto que Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Pastor, o travesseiro estava molhado? Eu acho que estava, mas eu me lembro quando a gente está com tanto sono, irmãos. Eu me lembro quando quando saí sargento, Jesus, tem tempo, hein? Em 1995. Aí certa vez a gente foi fazer um acampamento, por isso que eu não gosto de mato, gente. Pensa aí, pessoa que não gosta de acampar. Aí a gente foi fazer um acampamento, Júnior, e rapaz, eu estava tão cansado. E a gente subiu lá um morro tão alto, e a gente tinha que fazer uma base assim, né? Um lugar protegido. E quando você chegava num certo horário, chegava de madrugada, eu tinha poucas horas para dormir. E muita gente construía a barraquinha, né? Todo o negócio. Estava com um saco de dormir, cansado. Rapaz, a gente botou assim. Eu botei ali o saco de dormir. O tempo estava meio esquisito. Eu entrei no saco, frio, e fechei o saco assim até a cabeça, assim. Então, daqui a pouco eu escuto assim, eu sinto toque, toque, toque. Meus irmãos, eu dormi debaixo da chuva, dentro de um saco de dormir. Quando eu acordei, daqui para baixo estava tudo molhado, mas dormi, estava precisando, estava tão cansado que estava dormindo. Eu creio que Jesus estava cansado, porque Jesus ele servia o povo o dia inteiro. Ele orava por cada pessoa, servia. Então, ele estava ali com um travesseiro, a água podia estar molhando, mas o meu e o teu Jesus dormiu despreocupadamente. Ele estava lá, Jesus dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Fé em quê, pastor? Fé na primeira palavra, que está lá no versículo 35. Passemos para a outra margem. É isso que Jesus estava falando. Como não tendes fé? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entenda, Jesus ele não falava nada por si. Ele mesmo falou lá em João: tudo aquilo que eu falo, eu ouço meu Pai. Então, se ele falou, passemos para outra margem, quem falou? Quem falou? O Pai. E quando o Pai fala, irmão, fica tranquilo. Porque o Pai é fiel para cumprir tudo aquilo que ele fala. Porque como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas a grande realidade é que Jesus estava calçado aqui com a sandália da paz. Os discípulos estavam confiando, e assim muitas das vezes nós somos. Nós confiamos, nós nos apegamos em circunstâncias externas. As circunstâncias externas que dizem para o homem natural se nós estamos em paz ou não. Por exemplo, no feriadão eu estou lá em casa, oh meu Deus, que paz. Mas no meio do teu trabalho, oh meu Deus, que tribulação. Ou seja, as circunstâncias externas para o homem natural que dizem que se ele está em paz ou não. Agora, para o homem espiritual, para Jesus lhes ensinava que o que ditava era o cuidado do seu Pai. Eu saber que o meu Pai cuida de mim, que dita a paz que está dentro de mim, a paz que me governa. Pastor, isso é muito bonito, mas eu estou vivendo uma situação que o bicho está pegando. Como, na prática, andar em paz? Como, na prática, calçar as sandálias da paz? Como isso eu faço na prática? Que eu não sei você, mas quando eu escuto algo de Deus,
eu quero fazer. Quando eu vi, em 2007, quando comecei a ver vida no Espírito, antes disso, mas em 2007, quando estava lá com o pastor David Robson, e eu vi o pastor David Robson orando pelas pessoas, coluna e tal, a primeira coisa que eu queria fazer era a mesma coisa. Eu queria fazer, porque ninguém é melhor do que ninguém. A diferença é que um tem mais maturidade, mais experiência, uma unção que flui. Então eu sempre fui muito, isso é da minha característica, ousado. Se tinha alguma coisa para fazer, eu vou fazer. E se Deus mandar eu fazer algo, eu vou fazer mesmo se eu não ver ninguém fazer. Então, por quê? Porque nós aprendemos assim, obedecendo, vendo, fazendo. Amém, queridos? A escola de Jesus é uma escola não teórica, mas é uma escola prática. Tudo que você aprende aqui, você tem que exercer. Se você não exercer, por exemplo, não adianta eu falar para você como orar em línguas para edificação, se você não parar algumas horas e orar, você nunca vai se edificar. Você pode saber todos os textos da oração em línguas, você pode saber todos os textos da meditação da palavra, se você nunca fizer, você nunca vai ter os benefícios, amém? Então, quando nós aprendemos é quando nós praticamos. Fala, quando eu aprendo é quando eu pratico, amém? Aleluia. Então, o que acontece? Como calçar essa sandália da paz na prática? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Peço que o João aí também me ajude, tá, João? Você está me ajudando, né, João? Mas às vezes eu abrindo aqui eu perco tempo. Eu quero andar firme. Filipenses 4. O primeiro passo de andar na paz. Isso é prático, gente. Não é teórico. Se você não fizer, você vai ser um crente andando descalço. Tá? Se você começar a fazer, aí você começa a colocar o sapato. Primeiro, a Bíblia diz, não andeis ansiosos de quê? Mas nem com o que comer, nem com o que trabalhar, nem com a minha obra. Nem com a minha obra. É coisa alguma. Somos nós. Mas nem com o meu futuro, nem com o meu estudo, coisa alguma é o quê? Não andeis, mas nem com meu filho, filha. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas, você vai botar do 6, que eu falei 7, as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o primeiro passo, como é na prática? Se eu tenho uma prova amanhã, se eu tenho que fazer algo, a Bíblia fala, não andeis ansiosos. Se eu ando ansioso, eu sou um crente descalço. Então, o que eu tenho que fazer na prática? A ansiedade bateu na porta. Deixa eu entrar. Às vezes nem bate na porta, já tem a chave. A ansiedade já entra, porque já tem a chave, já entra, senta, liga a televisão. A ansiedade bateu, o que você deve fazer? Nós, você não, nós devemos fazer. Poxa, não vou ficar ansioso, vou pegar isso em tudo e vou levar a Deus. Querido, cristão que não ora, é orar o tempo inteiro, filho. Senhor, a ansiedade está batendo na porta, te entrego isso, te entrego isso, te entrego isso, Senhor, te entrego isso. Só que aí eu orei, não é só uma oração qualquer, é uma oração com obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Obrigado, Senhor, porque isso eu creio está resolvido. Obrigado, Senhor. Isso é uma vida de entrega. Quando eu faço isso, a paz que fala aqui, ó,
4:7, a paz de Deus, não é a paz do mundo, é a paz de Deus, que excede o que eu penso, vai guardar o meu coração e a minha mente. Mas pastor, eu fiz isso e parece que ainda estou. Faz, é uma prática, querido. Começa a fazer. É o primeiro passo. A pergunta é, por que a gente não faz? Por que a gente continua tentando lutar essa batalha sem estar calçado? Porque Satanás nos engana. Satanás fala no teu ouvido, isso não vai adiantar, isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Satanás às vezes fala no teu ouvido, não funciona com o pastor, funciona com aquele irmão de oração, mas com você não vai funcionar, tu não sabe muita coisa. Funciona com todos os filhos de Deus. Funciona. Leva. Deu problema no pedreiro. Senhor, preciso de um pedreiro, estou trazendo e vou descansar. Eu estou falando por causa do meu irmão, que ele estava com problema de pedreiro. Vou descansar, Senhor. Vou começar a agradecer por um pedreiro. E o Senhor vai me colocar numa situação que ele vai vir. Obrigado, Senhor, pelo pedreiro. Obrigado. E assim em tudo. E a paz vai guardar o meu coração e a minha mente. Deixa eu te falar algo. Preocupação não tem poder de mudar as coisas. A tua preocupação não muda nada. E até, querido, quem já fez prova aí preocupado, é impressionante, né? Você parece que estuda um mês inteiro, o negócio inteiro, vai fazer, está com muita preocupação, a mente é assim, o que acontece? Some tudo, parece que dá o chamado branco. Está tão nervoso que dá o branco. Por quê? Está nervoso. Preocupação, vou falar novamente, preocupação não tem poder de mudar as coisas. Pastor, então o que tem? A oração muda. A oração transforma o seu interior. Deixa eu falar um negócio. A psicologia, eu sei disso. Eu leio sobre isso também. Compro livros sobre isso. Para entender. Tudo aquilo que eu procuro entender, eu compro livros. Eu compro livros seculares, de assuntos que eu gosto, que eu quero entender. A psicologia, faz várias técnicas para você tentar acalmar a sua alma. Isso, num certo momento, é até bom, dependendo de como a sua alma está. Mas a maneira de Deus não é essa. A maneira de Deus não é acalmar a sua alma. Porque isso tudo, essas preocupações, vêm da sua carne. Como Deus trabalha? Ele fala para você e crucificando a sua carne. Porque enquanto tua alma estiver viva, você vai ter que usar técnicas, várias técnicas. E isso não é ruim. Tem momentos que é até bom você usar alguma coisa para se controlar. Se controla aí, não faz isso, não. Eu já usei. Mas, pastor, tive que tomar até remédio. Não é pecado. Mas, a vida do Espírito mortifica a parte de você que é descontrolada, que é essa parte do homem caído, a parte de você que morre de preocupação, a parte de você que não faz você dormir. Só que é um processo. Você tem que ter ousadia. O problema é que a gente confia mais nos homens do que em Deus. Mais nos homens do que em Deus. Faça isso, mas, querido, trabalhe o espiritual. Se não trabalhar o espiritual, se você não trabalhar a paz aqui, se você não colocar sempre para Deus, você nunca vai viver calçado. Sempre vai estar descalço. Esse é o primeiro ponto. Então eu levo na prática. Como que é? Preocupação veio invadir o meu coração, por causa da minha carne, por causa dessa carne, essa alma. Então, o que eu faço? Levo para Deus a minha ansiedade o tempo inteiro. Pastor, mas eu já levei umas 20, 30 vezes. Leva, porque a Bíblia é real. Ela é real. Creia no que está escrito. Pratique o que está escrito. E vai acontecer. E a paz de Cristo, e a paz de Deus,
que excede o todo entendimento. Ah, pastor, eu não entendo. Você não tem que entender, porque essa paz vai exceder esse entendimento. Você não consegue, essa paz excede o teu entendimento, e ela vai guardar o coração, o interior e a vossa mente, a vossa alma. Aonde que ela guarda? Ela pega a nossa alma e coloca num lugar chamado o quê? Cristo. Tuque. Estou preocupado, ela pega em Cristo. Guardará em Cristo. Segunda coisa, Filipenses 4, os próximos versículos, 8 e 9. Bota aí, 8 e 9. Isso, para os irmãos verem. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Se vocês fizerem isso, o Deus será convosco. Segunda coisa, se a primeira é quando a ansiedade vir, eu colocar para o Senhor com ações de graças sempre. Mas isso é uma parte. A segunda parte é importante, é fundamental que eu cuide do meu pensamento, que eu pense nas coisas certas. Que eu pense nas coisas certas. Se eu não pensar nas coisas certas, é interessante que aqui fala o seguinte. Ele fala tudo que é bom, aí depois ele fala no versículo seguinte, o que também aprendestes, aqueles irmãos iam lá na igreja de Paulo, domingo e quarta, e toda hora estavam escutando, eles estavam aprendendo, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A minha pergunta, se tudo isso, se eu cuidar da minha mente, e se é tudo aquilo que eu aprendo, eu pratico, o Deus da paz vai comigo, se eu não cuidar da minha mente, mesmo sendo crente, e se eu não praticar aquilo que é ensinado quarta e domingo, o Deus da paz estará comigo? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha? Claro que não! Ah, pastor, mas Deus falou que sempre vai estar comigo. Preste atenção o que a palavra diz. O Deus se manifestando na paz não vai estar com você. Quando fala o Deus da paz, você lembra no Velho Testamento que falava Jeová Shalom? Era Deus da paz, que se manifesta a paz. Jeová Rafá, o Deus que se manifesta curando. Jeová Nissi. E assim por diante. O Deus que se manifesta na paz vai estar contigo? Não. Ah, mas Deus não está comigo? Sim, tá, mas você vai ficar descalço. Você vai estar descalço porque você decidiu não praticar. Querido, não é Deus, é você. Não é Deus que escolhe como você deve viver, é você que escolhe como você vai viver. É você que escolhe, sou eu que escolho como eu vou viver. Então, como esse Deus da paz tem? Eu tenho que pensar nas coisas certas. Não é verdade? A Bíblia fala que verdadeiro, honesto, justo, puro, adorável, bom relatório, virtude, louvor. Aonde que eu encontro tudo isso, pastor? No Jornal Nacional eu encontro? Não. Jornal da Record? Não.
É o contrário que eu encontro. Na televisão eu não encontro isso. Onde que eu encontro isso? Só na palavra. Como a tua mente deve estar se você não lê a Bíblia? Por exemplo, no grupo lá eu botei assim vários livros. E eu sei que muitos têm dificuldade em ler a Bíblia assim, muito tempo. Mas deixa eu te falar, cada vez que você lê a Bíblia mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, mais você desperta, mais você joga coisa para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, mais a água vai lavando, mais a água vai lavando. Então, queridos, eu e você, para vivermos nisso, para pensarmos nessas coisas, nós temos que saber. E para saber, eu tenho que mergulhar na palavra. Se não, querido, a minha mente está suja, não é pesada. Por quê? Está cheio de má informações. O pior tempo do chamado Covid aí foi que o tempo inteiro as pessoas viam jornal. Contagem, quantos mortos. E por causa daquilo, pessoas, elas já faziam as coisas por instinto. Elas nem questionavam aquilo que elas recebiam. Elas já faziam por instinto. Por quê? Porque elas estavam caminhando baseado naquilo. Ah, mas é baseado naquilo. Querido, deixa eu falar uma coisa. Nós não vivemos baseado nas notícias dessa terra. O pastor está sendo muito radical. Não, é a verdade. Nós não vivemos baseado naquilo que essa terra, o jornal fala. As coisas desse mundo falam. Nós temos que viver baseado no jornal do céu, naquilo que o céu fala. É interessante isso. É aqui eu botei aqui, você deve estar 100 vezes mais cheio da palavra, estou exagerando até, mas é uma verdade, do que das notícias diárias do jornal. O grande problema é que a gente gosta muito de ver. Ah, não, eu vou estar informado. Querido, se você bota para dentro os pensamentos dessa terra, não tem como você viver calçado, não tem como você viver em paz. Pastor, mas eu vou ser um desinformado. Não, você vai ser um mais do que vencedor. Você vai andar com o calçado, com a paz, não é desinformado. Você vai ter a informação certa. Tem um homem de Deus, um grande evangelista. Eu quero dar um abraço nesse cara quando chegar lá no céu. Sempre falo aqui. Chamado do século passado, chamado Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, um grande evangelista inglês. O ministério dele, só de ressurreição de mortos, foram vários. Na realidade, ele nunca escreveu um livro. Escreveram um livro sobre ele. Escreveram um livro sobre aquilo que ele falava. Mas ele mesmo nunca escreveu um livro. Eu tenho alguns livros que falam sobre ele, que falam sobre a vida dele. Um grande evangelista, só de ressurreição de mortos vários. E certa vez, foi um jovem ministro, que era visitar o Smith Wigglesworth. Esse cara era tão radical em relação à verdade, aquilo que estava na cabeça, que tinha que estar na cabeça. E ele chegou na casa do Smith Wigglesworth, tal. E ele chegou com um chapéu, né? E chegou com um jornal debaixo do jornal. E quando ele chegou para entrar, o Smith Wigglesworth recebeu ele, o Smith recebeu ele e falou o seguinte: você entra, esse jornal não. Aí o cara tomou um susto, que coisa maluca, Parece maluco. Aí ele falou algo muito interessante, ele falou assim: você pode entrar, mas terá que deixar o jornal do lado de fora. O cara, por quê? Aí ele falou assim: só a verdade entra em minha casa. E esse jornal está cheio de mentiras. Só a verdade entra na minha casa. E esse jornal. Agora, se naquela época era jornal, gente, se a gente olhar assim, estamos perdidos. A nossa mente está todinha contaminada. Precisa ser uma lavagem imediata na nossa mente, pela verdade.
Senão, quando a gente vai andar em paz? Quando eu estava visitando isso, meu Deus, por isso que os crentes estão andando igual o mundo. A gente está andando, Senhor, que nem o mundo, tomando remédio à beça para acalmar a alma, porque a alma fica agitada. Todas as notícias. Gente, a gente é uma geração, uma criança hoje recebe mais notícia do que uma pessoa no século passado, do que sabia que era alto. Crianças recebem notícias assim. Agora, que tipo de notícias? Verdades ou mentiras? Se tem a ver com a verdade de Deus na palavra, é a verdade. Se não tem a ver, é mentiras. E para você andar na paz, a Bíblia fala, pensai em quê? Tudo que é puro, boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude. Pastor, eu vou me tornar um fanático, querido, antes fanático, andando na paz, do que equilibrado, tomando Rivotril direto. Que equilíbrio é esse, irmãos? Com medo de tudo, com medo de ir lá fora, com medo de fazer isso, com medo de tudo, medo de ser assaltado, medo. Querido, a geração está doente. Nós invertemos. Aquilo que é saudável nós chamamos de fanático, e aquilo que é enfermo nós falamos que isso é saudável. E não é. Ah, pastor, está me acusando? Não, querido, eu estou no mesmo barco que você, sou da mesma geração. Eu só estou mostrando aquilo que a gente tem visto. Como andar na paz? Pensando nas coisas do alto. Praticando o que a gente aprende. Deixa eu te falar algo. Por exemplo, quem está praticando no grupo, e está orando, e está lendo muito a Bíblia, não sei vocês, mas quando a gente se coloca para praticar isso, né, Dudu? Se coloca firmeza para praticar, a gente não tem nem tempo de pensar em outras coisas. É ou não é? Eu estou lendo tanto a Bíblia, eu estou orando tanto, que eu não tenho nem tempo para pensar em preocupações, porque a Bíblia está entrando. A verdade está entrando. A verdade tem que nos guiar. É a verdade que nos leva à paz, irmãos. Por isso que não tem como você ser cheio de Deus se você não se alimenta da palavra. Pastor, não gosto de ler. Escute. Escute. Pergunta para a Adriana, pastora, como que ela faz? Eu não conheço pessoa que escuta mais a Bíblia do que minha esposa. Ela escuta muito. Ela às vezes está fazendo as coisas, não para. Passando roupa e está escutando a palavra. Em vez de escutar besteira, vai, escuta. Escuta tudo aquilo que é bom, tudo que tem louvor, tudo que tem virtude, vai entrando você. E o Deus da paz, essa paz vai ser com você. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Gente, isso é verdade. Pensa, gente. Paulo. Não, tem que ler isso aqui para a gente acabar. Para a gente acabar, tem que ler isso aqui. Olha só, Paulo, 2 Coríntios 11. Olha o que esse cara passou e vamos traduzir para o nosso tempo. Vamos nos colocar. Não é ler a Bíblia como se fosse historinha, porque não é. Como se fosse um filme, que não é. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Bota aí, 23 a 27. Vamos ler juntos. Juntos não, mas assim, só para você. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Paulo falando de si. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais. O cara trabalhava? Se ele falava em trabalhos muito mais, então trabalhava muito. Talvez eu e você está falando assim, meu trabalho não tenho tempo, não tenho tempo. Trabalhos muito mais em prisões. Quem já foi preso aí uma vez? Não. Em prisões, em açoites. Quem tomou umas açoitadas nas costas? Sem medida. Ele fala assim, em açoites sem medidas, em perigos de morte. Isso aí talvez a gente já tenha passado.
Só que ele fala perigos de morte. Muitas vezes, ele também passou, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus, vou ler até o 27. 1 quarentena de açoite menos 1. Porque o judeu ele não podia receber 40. Porque se recebesse 40, era o limite que um homem aguentava. 40 chicotadas tinha na ponta. Alguns falam que tinha na ponta algumas garrazinhas que puxavam, deslaceravam as costas. Então, um ser humano só podia receber até 40. Então, para eles, como que eles faziam? Vamos, 40 menos 1, vamos dar só 39. Porque 40 o ser humano não vai aguentar. Então, 39 aguenta, e vá. Imagina como eram as costas de Paulo. Quantas vezes que ele recebeu essa açoitada? Quarentena de açoite menos 1, quanto? 5. Eu não sei se a segunda vez já estava cicatrizado as costas dele. Mas, querido, deixa eu te falar algo. Até cicatriz dói. Não sei se você já tem uma cicatriz, que às vezes quando bate alguma coisa numa determinada cicatriz, também dói. Depende de como seja. Você tem até nervoso, né? De uma certa cicatriz. Então, não foi uma vez. Foram 5. 5 vezes 39. Rapidinho. Quantas chicotadas? 5 vezes 39, gente. Bora, gente. Quantas? 100 e... Mole, 195. Talvez se fosse eu, na primeira eu falava, Senhor, entrega o meu espírito. Talvez se fosse eu, na primeira. Então esse cara botou quanto? Vai lá, gente. Menos 1. Vamos lá. Fui 3 vezes, ainda foi fustigado com vara. Aí não fala que foi nas costas. Então vamos dar uma colher de chá para o Paulo, que seja nas pernas. Então o cara tem as costas arrebentadas, as pernas arrebentadas, então a frente, fustigado com varas. Uma vez, então esse cara tem cheio de apedrejado também nas costas, nas pernas, no corpo e pedra, provavelmente na cabeça. Apedrejado não é receber uma pedrada não, irmão. Eu já recebi pedrada. E já sangrou. Uma pedrinha já sangrou. E já dei pedrada também. Falo o meu pecado. Mas uma pedrinha já sangra. Apedrejado significa várias pedras. Era para morrer. Geralmente quando uma pessoa é apedrejada era para morrer. Então quantas cicatrizes esse cara tinha? Cadê, fui 3 vezes, tal. Eu estou aqui desmistificando algo que parece ser muito bonito para a gente. 3 vezes, vamos lá, onde que eu estou, gente? Fui 3, uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Se ele tinha medo de água, de mar, cara. Quem tem medo quem começa a passar mal só em entrar no barco, ele teve 3 naufrágios. Cadê? E a água para aquele lado lá é fria, hein? 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Boiando. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre... Pô, esse cara só se colocava em perigo, pastor. Esse cara não tinha, vamos dizer assim, domínio, peraí, vai passar naquele lugar perigoso. Não, só em perigos. Em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Tem isso também, tem. Desde aquela época. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio. Gente, eu faço um jejum até meio-dia. Eu fico louco de fome. Em jejuns, muitas vezes, em frio e andou pelado. Eu nunca andei pelado na rua. Mas ele deve ter vivido alguma situação que andou... Gente, preste atenção. Preste atenção que eu estou falando coisa séria. Esse cara, ele era para tomar, irmão, Rivotril, Gadernal, psicólogo 50 mil vezes.
para ir no CD. Esse cara era para ser o cara mais traumatizado da face da terra. Aquilo é um negócio pós-traumático, né? Como que é o negócio que se fala, mano? Uma trauma pós, né? Tem pessoas que têm um negócio, tem um trauma pós, um perigo, aí você teve um trauma. Mas onde que está isso? Na carne. Você acha que na carne dele também não estaria? Mas como esse cara conseguiu vencer? Como que esse cara conseguiu andar em paz? Irmão, praticando a palavra. Esse cara, quando estava preso até aqui de cocô, ele era tão livre aqui dentro, que pressão vinha de todo lado. E eu não estou falando de Jesus, hein? Porque às vezes vai falar, mas Jesus, ele era tão livre aqui dentro, que pressão vinha de todo lado. Ele falava assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. 1/3 do ministério de Paulo ele passou preso. 1/3 do ministério de Paulo preso, 1/3 se preparando e o outro terço. E nesse preparo eu creio que ele falava em línguas mais do que todo mundo, né? Trabalhando a mortificação, trabalhando a oração, oração, tudo pensando nas coisas do alto. Tudo pensando nas coisas do alto. É possível eu andar calçado. É possível você andar em paz. Sai dessa mentalidade. Que nós possamos nos ajudar uns aos outros a sair dessa mentalidade. Passamos uma semana lendo a Bíblia. Se uma semana lendo a Bíblia aí, vários livros, tirou a nossa mente de algumas circunstâncias que nós vivemos. Quanto mais fizermos isso a vida, entregarmos a nossa vida como sacrifício, o que Deus não pode fazer com a gente. O sintoma bateu no teu corpo, no meu às vezes vem, irmãos. Tu acha que eu fico calmo? Fico agitado, acho que eu vou morrer. Vários sintomas, eu achei que ia morrer. Mas naquele momento que a minha alma também é exterior. Naquele momento, eu posso fechar os meus olhos, respirar e Senhor, eu entrego para o Senhor. Agora, para andar em paz, a minha mente precisa ser lavada. A igreja do nosso tempo, ela está vivendo baseado na mentira. Eu não falo isso para te acusar, isso é uma realidade. A igreja reage e age da mesma maneira do que o Jornal Nacional, do que a Globo. Às vezes, antigamente era muito bem assim, né? Dava uma novela e tinha um linguajar. Passou uma semana, todo mundo está fazendo aquele linguajar. Eu não gosto nunca. Quando eu me converti mesmo, querido, parei. Eu e minha esposa, ela também. A gente não vê. Aí eu ficava assim, quem fala isso? Você não vê, é uma novela. Ou seja, a novela ditava o que eu vou falar. A televisão fala o que eu vou pensar, como eu devo agir. Não. Quem deve ditar isso, como você pensar é a palavra. Tudo que é agradável, tudo que tem louvor, tudo, pensai nas coisas do alto. Mas pastor, eu estou vivendo uma situação difícil financeira. Pensa na prosperidade dele. Pensa na saúde dele, que certamente ele levou sobre si. Pensa nele. Enquanto você pensa nele, o Deus da paz é com você. E a paz é uma arma de guerra. O que acontece, querido, é que se você não está em paz, quando chega um momento desse, eu e você fugimos. Se nós não tivermos calçados com a sandália de paz, nós vamos ser aquele soldado de frente para a batalha, vai se ver descalço, ele vai correr, fugir. Para de fugir da guerra, para de fugir da batalha, enfrenta,
Queridos, eu tenho 45, vou fazer 46 esse ano. Eu não quero passar o resto dessa vida aqui sabendo de pessoas que viveram perdão, sabendo de pessoas que viveram antes de mim. Eu não quero, irmão, viver uma vida religiosa. Eu quero vivenciar, eu quero pagar o preço que for, e você também quer isso, o preço que for, para nós vivermos o melhor de Deus para nós. Amém? Fecha os olhos. Como você tem vivido? Você está calçando esse sapato da paz? É exclusivo. Esse sapato da paz é exclusivo, irmãos. É só para os filhos de Deus. O mundo não conhece essa paz, mas você pode conhecer. Você pode conhecer, você pode experimentar. Nós aprendemos então, fecha os seus olhos, coloca a sua vida. Então você pode seguir esses passos. Como, pastor? Primeiro, quando a ansiedade vier, lance toda ela. A preocupação veio, ore com ações de graças. Ore com ações de graças. Pastor, mas eu orei 100 vezes. Ore mais uma, mais outra. A paz do Senhor faz com que eu e você nunca nós vamos retroceder. Nós sempre vamos dar um passo à frente. Um passo à frente. Um passo à frente. A situação vem. O inimigo tem jogado bombas, o inimigo tem jogado fogos, e você continua andando, e você continua andando, e você continua andando, e você continua andando, e as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor, e porque você continua andando, leva essa situação em oração. Decida ler a Bíblia mais do que qualquer outro livro. Decida ler a Bíblia. Você precisa dos pensamentos do alto, e só estão na Bíblia. Decida trocar a série pela Bíblia. Decida trocar o filme. Decida trocar aquele jornal pela Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Até que os pensamentos do alto, pensando os pensamentos do alto, seguindo as práticas espirituais, as verdades que você aprende aqui, o Deus da paz vai ser conosco. Papai, nós te agradecemos, te louvamos, te damos toda a honra, te damos toda a glória, e te pedimos, Senhor, essa graça. Ajuda-nos, Senhor, e que nós possamos ser um canal de bênção uns para os outros. Que nós possamos, Pai, lembra casais aqui, que o Senhor possa lembrar os casais. Quando um fraquejar, o outro possa fortalecer aquele que está mais fraco. A família, Senhor, em o nome de Jesus. Estamos aqui em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Vamos acabar? Você pode dar 3 glórias a Deus?